e vamos ler nesse momento o texto base. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens, melhor dizendo, pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 17: Porém tu, quando jejuardes, unges a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Meus irmãos, nós queremos tratar nessa noite, e com certeza nós não vamos terminar o assunto hoje. Nós queremos falar sobre jejum. Muito se ouve falar sobre jejum e oração. Muito se fala sobre oração e às vezes algumas vezes se fala sobre o jejum. Mas, pelo que percebemos no cotidiano na vida cristã, muito provavelmente a questão do jejum, ela tem sido negligenciada. Não que nós tenhamos, digamos, uma experiência, visual ou da vida prática cristã, que a oração seja um fenômeno abençoador praticado pelas pessoas. Quando eu digo fenômeno abençoador, estou me referindo não ao fato da oração, mas à prática da igreja em si. Da mesma forma se dá com o jejum. E principalmente o jejum, nós vemos que muitas vezes pouco se fala e às vezes até existem inúmeras interpretações equivocadas acerca do jejum, como até mesmo absurdos de se dizer, não há vantagens, não existe, digamos, benefícios, podemos dizer assim, no jejum. O que é um erro grosseiro à luz das Escrituras e à luz de toda a história, seja do Antigo ou do Novo Testamento, concernente ao assunto de jejum. Portanto, nós queremos, em nome de Jesus, a partir desse texto, que Jesus traz uma orientação, trazendo alguns exemplos aqui nesses versículos, para que nós possamos começar a aprender um pouco sobre o jejum, para a glória de Deus. Nesses dias, uma ovelha falou que outra pessoa estava querendo tirar com ela algumas dúvidas sobre jejum, E por aí nós já vemos a importância desse tema ser ensinado, pregado e, sobretudo, ser praticado para a glória de Deus. Porque não adianta aprender, não adianta ouvir e não levar isso à prática. É a mesma coisa de não saber, com um agravante, que agora você não é mais ignorante acerca de tal assunto. Então você não faz por consciência, lamentavelmente. Tá certo? Mas vamos então olhar um pouco para o texto que nós lemos. Tá certo? Mateus capítulo 6, versículo de número 16 ao 18. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nesse texto, Jesus está no Sermão do Monte, na sua mensagem do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao 7 de Mateus. Pelo menos o livro, o Evangelho de Mateus, trata esses dois capítulos como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte e assim por diante. Quando nós observamos o Sermão do Monte de forma geral, Jesus está trazendo orientações de vida espiritual, ou seja, preceitos, fundamentos, maneira de se viver e de se praticar a vida cristã diante de Deus, mas não apenas diante de Deus, mas também diante dos homens. Ele não vai tratar no Sermão do Monte apenas do âmbito espiritual, mas ele vai tratar do âmbito, digamos, social também, de como é que eu tenho que agir com o meu próximo em determinadas situações ou no contexto geral da vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse ensinamento de Jesus sobre o jejum está dentro do compêndio das suas mensagens ou da sua mensagem do Sermão do Monte. Nestes versos 16 ao 18, Jesus está falando claramente sobre o jejum. O assunto central do versículo 16 ao 18 é exatamente o jejum, a sua prática
E também ele vai fazer uma comparação de como não se deve praticar o jejum, usando a figura dos hipócritas ou dos fariseus e fazendo uma comparação para que as pessoas que o ouviam aprendessem o padrão estabelecido não pelos hipócritas, não pelos hipócritas judeus daqueles dias, mas sim pelo próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo claramente: não façam desta maneira, mas façam desta forma. É Cristo que está dizendo a eles: não sigam tal modelo dos hipócritas, mas façam desta maneira que eu estou vos orientando. Ele fala aqui claramente de um modelo em relação aos hipócritas no jejum a não ser seguido. Você precisa entender isso, tá certo? Existe uma situação de que muitas vezes o ser humano faz a coisa certa de forma errada. Ou como diria o meu pastor, João Renault, faz a coisa certa com a motivação errada. Então Jesus está dizendo assim, é como se ele estivesse dizendo: olhem para os hipócritas. Do jeito que eles jejuam, vocês não podem jejuar. Ele não está criticando o ato do jejum em si, mas ele está dizendo na prática que eles estão jejuando, sim. Eles jejuam, sim. Jesus não nega isso. Então o ato de jejuar não há nada de errado, ao contrário disso, é correto. Mas a maneira pela qual eles jejuavam, aí sim há um equívoco mortal da parte dos hipócritas, ou dos fariseus, ou das seitas políticas e religiosas daquela época. É exatamente sobre isso que Jesus vai dizer: este modelo deles não siga, não copie, não faça igual. E isso é muito pertinente nós entendermos, porque essas pessoas, esses hipócritas, fariseus, esses homens, eles eram modelos a serem imitados pelos judeus da época. Eram autoridades da lei de Moisés que lamentavelmente ao longo dos anos pegaram a lei e começaram a vivê-la e praticá-la de forma meramente formal, ou seja, era apenas algo mecânico e litúrgico, sem a menor devoção, entrega e sinceridade de coração. Passou-se a ser praticamente quase que um protocolo a ser observado. E esta palavra protocolo nos dias atuais é muito comum, né? Você deve lembrar muito bem, porque se fala muito na área da medicina, o protocolo a ser seguido, né? Em relação a enfermidades, doenças e principalmente hoje em relação ao Covid-19. Tá certo? Então, a princípio, nós entendemos que Jesus está falando nesses versículos sobre jejum, tá certo? Exortando a prática do jejum, mas dizendo que o modelo dos hipócritas ou dos judeus ao qual ele estava apontando naquele momento, dos fariseus, das seitas políticas, não era o padrão a ser seguido. Então, a princípio entendemos: jejuar sim, igual aos hipócritas, não, daquela maneira não, mas o jejum em si, ele é exortado e por Jesus praticado, ou pelo menos foi, tá certo? Enquanto Cristo esteve aqui de forma humana e habitou entre nós, tá certo? Vamos então, estamos falando tanto de jejum, então vamos observar o que de fato é o jejum. Vamos observar o que significa. Veja, olhe para a sua Bíblia no versículo de número 16. Ou melhor, meus irmãos, só um minutinho. Antes de olharmos exatamente para o verso 16, eu gostaria de ler com você, se você provavelmente não deva ter essa tradução aí, mas eu quero ler para você aqui, na nova tradução da linguagem de hoje, o mesmo texto, mas a NTLH traz uma tradução, ao meu ver, bem popular, bem objetiva, bem direta, tá certo? Então gostaria que você, tá, de posse da sua Bíblia aí, que muito provavelmente deve ser revista, corrigida, atualizada, ou até mesmo a NVI, mas deixe-me ver, ou até mesmo na linguagem de hoje, né? Mas deixe-me ver aqui, ler para você na linguagem de hoje. O texto diz assim, é a mesma coisa de forma mais simplificada e objetiva. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas. Verso 16, viu? Pois eles fazem isso
para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, ou seja, se arrume normalmente, para um dia normal, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá, melhor dizendo, que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Observe que Jesus fala de recompensa em sentidos e em pessoas diferentes. Veja, que os hipócritas, no versículo de número 16, ele diz no final do versículo: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Galardão é recompensa. E no final do versículo de número 18, ele diz que aquele que jejua de forma correta também receberá a sua recompensa, mas de Deus, do Pai. Que recompensa é essa para os hipócritas na prática? Eles já receberam a recompensa dele porque os homens já viram que eles supostamente são pessoas devotadas, ou eram pessoas devotadas ao reino de Deus. Eram pessoas que observavam a lei, que tinham uma vida ímpar com Deus, que eram pessoas que andavam procurando obedecer os princípios da lei, ou seja, aquela atitude que na verdade era para ser de fato vista por homens. E estes homens já viram, Jesus está dizendo na prática, eles já receberam a sua recompensa. Contudo, no versículo 18, aquele que faz de um padrão correto, faz em secreto entre ele, o homem, e Deus, o Pai que está em secreto, recompensará este tal homem. Observe que há recompensa no versículo de número 16, mas a recompensa é a vinda dos homens para homens. Mas no versículo de número 18, a recompensa, ela vem de Deus para este tal homem que está jejuando. Observe que quando Jesus fala sobre jejuar, e ele fala que não devemos seguir o exemplo dos fariseus, observe, volte um pouco sua Bíblia e olhe comigo para o versículo de número 2 ao 5, no mesmo capítulo 6. Olha o que é que Jesus vai dizer sobre esses hipócritas. Jesus vai falar aqui que eles não são padrão, não é apenas para o jejum não. Observe, versículo 2. Na verdade 1 ao 5, para você entender melhor. Olha lá, capítulo 6 de Mateus, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão. Veja, se essa atitude é para que os homens vejam, vocês não terão galardão. Junto de quem? Do vosso Pai que está nos céus. Olha o verso 2. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Observe que é a mesma expressão que está no versículo de número 16, na última parte. O que é que os hipócritas e fariseus faziam quando davam suas ofertas? Tocavam trombeta para que os homens vissem e glorificassem não a Deus, mas a eles. E eles já receberam o seu galardão, ou seja, os homens já os louvaram, entre aspas. Estão entendendo, meus irmãos? Versículo de número 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Observe a diferença. Quando eu faço no padrão de Deus, a recompensa vem de quem? De Deus. Os hipócritas faziam no padrão deles para que homens vissem e eles fossem glorificados e julgados como espirituais e grandes homens de Deus. Porém, a recompensa dessa hipocrisia não vinha de Deus, mas dos homens. Apenas aplausos e reconhecimentos humanos.
Porém, aquele que faz aquilo que agrada a Deus, veja que Jesus não está condenando o ato de dar esmola, é para dar, mas da forma correta. O mesmo padrão ele vai seguir no versículo de número 5 em relação à oração, observe. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Olha o verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Neste mesmo padrão de comparação negativa em relação aos hipócritas, Jesus vai falar exatamente na mesma linha de pensamento em relação ao jejum. Então só no capítulo 6, a princípio nós vemos Jesus fazer essa comparação em relação às esmolas, em relação à oração e em relação ao jejum, sempre comparando de forma negativa e ao mesmo tempo, claro que verdadeira, em relação aos hipócritas e em relação ao Pai que está nos céus. Tudo o que nós vamos fazer deve ser feito para que Deus seja glorificado e para que Ele seja exaltado, não meramente para que os homens vejam. Se os homens vão ver, tudo bem, mas essa não pode ser, em hipótese nenhuma, a motivação do nosso coração. Aquilo que nos leva a dar esmola para os judeus, nos tempos do Novo Testamento, aquilo que levava o judeu a dar esmola, aquilo que levava o judeu a orar ao Pai, e aquilo que levava o judeu a jejuar, não poderia e não pode jamais ser hoje o aplauso dos homens, a visibilidade humana, mas sim a glorificação a Deus. Sim, o ato de fazer aquilo para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Agora sim, meus irmãos, vamos para o versículo de número 16. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Mateus 6, 16, a primeira parte do versículo que diz assim: e quando jejuardes, observe comigo, esse jejum, jejuar é um verbo. Jesus está dizendo, quando isto acontecer, tá certo? No versículo 16, quando isto acontecer, existe algo a ser feito e a não ser feito. Mas eu quero que você pare para pensar comigo e compreenda, o que significa então jejuar? Qual é a definição que poderia ser dada ao ato de jejuar? Veja, quando a gente olha para a palavra jejum, ou para esse tempo verbal, digamos assim, jejuardes, quando vós jejuardes, ou quando vocês jejuarem, em outras palavras, dizendo a mesma coisa, jejuar é abster-se de comida de forma religiosa. De uma definição bem objetiva, o que é jejuar? Abster-se de alimento por um determinado período, obviamente que por um determinado período. Quando isso é levado, e é praticado por uma questão espiritual, aí a tradução, a palavra traz o sentido de religiosidade, mas a religiosidade aqui não é algo mecânico, viu, meus irmãos? Não é algo simplesmente feito como um protocolo, como os judeus faziam, os hipócritas, não é algo feito simplesmente por ser feito, tá certo? A definição traz religiosamente, porque tem a ver com o ato religioso, o ato espiritual do jejum. Tá certo? Então, observe isso. Quando nós falamos de religiosidade ou praticar o jejum de forma religiosa, não é que nós somos religiosos, ou seja, pratica de forma mecânica apenas. Não é isso, mas tem a ver com o teor e com o sentido espiritual do ato de jejuar. Tá certo? Jejuar, na prática, com finalidade espiritual. Jejum é a abstenção da comida e do líquido, da água na prática, por um determinado período com fins espirituais, no sentido bíblico aqui, tá certo? Se jejuma, por exemplo, sem ter nenhuma questão espiritual,
Exemplo prático disso. Quando você vai fazer um exame de sangue, um hemograma, que é bem conhecido, normalmente se diz, fique em jejum. Dependendo do exame, você nem água pode tomar. Dependendo do jejum, o seu jejum será apenas de alimento, por 12 horas, de forma padronizada. Está entendendo? Então não quer dizer que naquele momento isso tem alguma coisa a ver com a vida espiritual, com o nosso ato de servir a Deus, mas é uma atitude necessária para algo que vai ser feito fisicamente. Então, abster-se da comida é jejum na prática. Quando nós falamos no sentido espiritual, aí sim, aí tem uma conotação de consagração a Deus, de devoção a Deus, de uma entrega ao Senhor, de fazer algo com propósito de glorificar a Deus, de buscá-lo, de expressar a nossa vida diante de Deus, colocá-la a nossa vida diante de Deus, de pedir perdão, de pedir graça, misericórdia, de clamar por alguma situação que já está acontecendo, ou que se pensa que vai acontecer, ou até mesmo que se sabe que vai acontecer, por algo que está ao nosso redor, enfim, o jejum ele precisa ter propósito. Jejum sem propósito é passar fome, meramente. Simples. Jejum sem propósito é simplesmente passar fome. Jejuar ou jejum é abster-se de uma das maiores necessidades físicas diárias do ser humano, por um determinado tempo, a fim de se dedicar ao Senhor com propósito específico. Quando a gente fala que é abster-se de uma das maiores necessidades do ser humano, que é a alimentação, todos nós sabemos, seja no reino animal ou no reino humano, o ser vivo que não se alimentar, fora de um tempo que ele possa suportar, o que vai acontecer com esse ser vivo? Ele vai morrer. Ele vai morrer. Se ele não tomar água por um período exorbitante, os especialistas dizem que uma pessoa pode suportar, por exemplo, até 3 dias sem comer e sem beber. A partir daí, a pessoa vai começar a entrar no estado de desidratação. Isto é muito perigoso. Então, o líquido dentro do nosso corpo, ele é fundamental para a sobrevivência humana. Até as plantas precisam de água. Observe uma planta que ela não é regada e não leva água da chuva, claro, em períodos de chuva. Se alguém tem uma planta e a despreza por consciência, ou até mesmo por correria ou esquecimento, aquela planta tem a tendência de quê? Ela vai murchando, ela fica amarela e depois ela morre. Simplesmente a vida vai embora. Não é diferente conosco. Então, deixar de comer por um período em relação às coisas de Deus é um ato de consagração a Deus, abster-se da questão alimentícia. Jejum é uma forma de consagrar-se claramente ao Senhor. Agora, pastor, né? Talvez você esteja pensando aí, poderia juntar o útil ao agradável? Estou fora da forma física e eu preciso, né, abster-se da comida e ao mesmo tempo vou me consagrar ao Senhor. Deixa eu deixar algo claríssimo para você aqui. Jejum nunca foi, não é e nunca será dieta para emagrecimento. Nenhum jejum que tem finalidade de perder peso, ele pode ser feito, menos com intenção de consagração ao Senhor. Não, eu vou juntar o útil ao agradável. Você está numa linha muito perigosa. Qual é de fato o seu propósito? Perder peso ou consagrar-se a Deus?
Você tem o propósito de quê? Exaltar o Senhor, buscar a Deus, consagrar a tua vida a Ele? Ou você tem o propósito ferrenho de perder peso, e aí você está usando isso como álibi para dizer, não, vou aproveitar agora e vou me consagrar a Deus também. Aproveitar, não. O jejum tem que ser uma prioridade. Uma prioridade, até porque você não vive jejuando, você jejuma. Você não vive todos os dias em jejum, até porque isso trará para você problemas de saúde, problemas físicos. Você terá consequências no seu próprio corpo físico. A Bíblia em momento nenhum nos manda viver jejuando. Os exemplos bíblicos que nós vamos ver, principalmente a partir da próxima semana, são de períodos de jejum, seja um jejum pessoal, seja um jejum coletivo, como nação ou como povo. Esses dois aspectos estão gritantes nas Escrituras: jejum pessoal, jejum individual e jejum coletivo. Como igreja, como nação ou como povo. A Bíblia diz isso claramente. E aqui Jesus está falando de um jejum de forma prática pessoal, no versículo 16. Mas o jejum é a abstenção de comida e de líquido, ou de um ou de outro, por um determinado período a fim de se consagrar ao nosso Deus. Jejum, repito, não é dieta para emagrecimento. Jejum não pode também, em hipótese alguma, ser algo mecânico ou puramente religioso, ou seja, como uma espécie de protocolo. Não, eu preciso jejuar, por exemplo, todos os dias, tal dia da semana. Ótimo. Se você tem um propósito com Deus nesse sentido, e você separa aquele dia para uma consagração ao Senhor, amém. Sabe qual é o grande problema? É aquilo cair numa rotina desgastante. Aquilo não tem mais propósito. Você está indo de forma mecânica. Você simplesmente começa a jejuar, para de jejuar e acha que está tudo bem. Jejum é devoção a Deus. É um ato de você estar mostrando a sua afeição ao Senhor. Devoção é aquele que é entregue a alguém. Devoção é quando eu estou entregue, eu tenho afeição, eu tenho uma inclinação ferrenha a algo ou a alguém. Você já ouviu a expressão popular que diz fulano é devoto de cicrano? Se referindo a questões religiosas. Você não já ouviu isso? Isso é muito comum, principalmente no Nordeste. Obviamente que quando nós falamos de devoção nesse sentido, é alguém que, digamos assim, venera, alguém que se entrega. E qual o problema de dizer que eu sou devoto ou que você é devoto? De Jesus Cristo, o único Senhor e o único Salvador, o único Rei dos Reis. A Ele sim, eu sou devoto. A igreja de Cristo na terra precisa ser devota de Cristo, claro, somente e exclusivamente é dele, de mais ninguém e absolutamente nada, porque qualquer devoção a qualquer outra coisa ou pessoa está intimamente ligada à questão da idolatria. Então aí está um pecado grave, né? Quando eu digo grave, é algo que afronta literalmente a Deus. Tá certo, meus irmãos? Então observe, jejum não pode ser algo simplesmente que você estrala o dedo e a coisa funciona. Você não tem propósito, eu estou jejuando por jejuar. Não, não é assim. Biblicamente o jejum tem propósito. Se você sim criou uma rotina de ter aquele período de devoção a Deus, de consagração, de oração, de leitura da palavra, de se consagrar literalmente ao Senhor, amém, glória a Deus. O que não pode é se transformar em algo mecânico, e quando isso se torna extremamente repetitivo, nós corremos um risco de entrar na religiosidade. Eu preciso fazer, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, é o protocolo a ser seguido. Não é bem por aí. O jejum não funciona dessa forma. Nós não devemos ser meramente religiosos. Nós precisamos ter vida com Deus. É diferente, é muito diferente. Dito tudo isso, meus irmãos,
Quando a Bíblia diz, quando jejuardes, ainda no versículo 16, esta expressão de Jesus traz a ideia clara de que havia, e com certeza a história mostra isso, né? Uma prática de jejum pelos judeus. Jesus não está dizendo assim, jejuem. Ele não está ordenando imperativamente. Ele está dizendo, quando o ato do jejum acontecer, e por que ele diz isso? Porque isso era uma prática dos judeus. Isso era uma prática dos judeus. Você pode estar pensando, mas pastor, o senhor acabou de dizer que essa prática, observe. A prática dos judeus aqui, neste sentido do texto, era algo para que os homens pudessem observar, e não simples e objetivamente para glorificar a Deus. Murilo, não para simples e objetivamente glorificar a Deus, mas a prática do jejum, até pela própria nação, isso foi estipulado desde o Antigo Testamento, principalmente no dia da expiação, que lembrava o dia da expiação. Tá certo, meus irmãos? Se eu não estou enganado, foi exatamente neste dia. Tá certo? Então observe que essa prática, ela existia. Ela não era alguma coisa, digamos assim, que eles ainda iriam aprender, iriam viver, iriam fazer. Jesus não está falando de nenhuma novidade. A expressão, quando jejuardes, traz a ideia clara de que o jejum era uma prática naqueles dias do Novo Testamento e obviamente do Antigo Testamento. Tá certo? A questão aqui não era se eles iriam jejuar ou não, porque eles jejuavam. A questão era como eles jejuavam. Não era o que estavam fazendo, mas como estavam fazendo. E Jesus ainda no versículo 16 vai deixar claro aqui como é que deveria jejuar, tá certo? Ou na verdade, desculpem, como não deveria jejuar. Observe comigo, acompanhe ainda no versículo de número 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Não vos mostreis o quê? Contristados. Sabe o que significa essa expressão contristado aqui? De forma objetiva. Mostrar uma cara ou um aspecto, uma fisionomia melancólica, triste. Veja como é que a NVI traduz essa expressão, na linguagem de hoje, versículo de número 16. Olha o que é que o texto diz, na NTLH: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste. Olha a expressão contristados, como a NTLH já traduz, não façam uma cara triste, ou seja, não tragam uma cara melancólica. O que é que os escribas, o que é que os fariseus, os hipócritas faziam? Eles simplesmente, quando estavam jejuando, não se ornamentavam de forma natural, como se acorda num dia normal e toma-se as suas posturas normais de qualquer ser humano, e dentro da cultura judaica, de se lavar, de outras coisas mais, ou seja, de cuidar do seu aspecto físico. Como é que eles faziam? Eles simplesmente, com o seu aspecto melancólico, como Jesus disse, não vos mostreis contristados, como a NTLH diz, não façam uma cara triste. Isso tem tudo a ver com a hipocrisia, tá certo? Com o ato da hipocrisia, tá certo? Então, quando ele diz, não vos mostreis contristados, né? Ou não façam essa cara, não façam aquela cara de sofrimento. Nossa. Todo sofrimento, em tese, tem uma razão. E se eles apresentavam uma cara contristada, um aspecto contristado, né, faziam, como a expressão diz aqui, não façam uma cara triste na NTLH, toda tristeza tem que ter uma razão. E qual era a razão aqui? Eles estavam se dedicando a Deus. Eles estavam mostrando para todos que eles estavam num período de
consagração ao Senhor, eles estavam no período de dedicação a Deus e que todos precisavam observar isso para trazer aquele aspecto de religioso, de homem piedoso. Como ele é um homem de Deus, como ele é santificado diante de Deus. Jesus não está batendo palma para esta atitude. Jesus está combatendo esta atitude. E deixe-me falar algo aqui muito importante. Cristo não fala e não falou apenas por aquilo que era visível, mas por aquilo que era visível e que não era conhecido dos homens, ou seja, o coração de quem jejua. A motivação interna, aquilo que está dentro de nós, que é imperceptível aos olhos humanos, que não é palpável à mão humana, mas que aquele que é onisciente e conhece todas as coisas, conhece o coração do homem e sonda as nossas intenções. Jesus não está falando apenas de um aspecto físico, ele não está julgando os escribas, os fariseus, os hipócritas, tá certo? Jesus está falando, como sempre, com alicerce naquilo que ele sabia, não de uma ideia, mas de uma certeza concreta e absoluta, porque ele conhece o coração de todo e qualquer homem. Aquilo não era um tiro no escuro, não era uma suposição, não era um achismo, era uma convicção. Jesus está dizendo: não façam igual a eles, não se mostrem contristados, não façam cara de melancólicos, pois bem, o jejum e a vida cristã não é um palco de teatro, onde o ator incorpora a ideia do personagem e ele passa a viver aquilo tão veementemente que aqueles que o ouvem e também veem, eles vão entender ou ter a sensação de que aquela pessoa de fato é aquilo que ela está representando, e na verdade ela não é. É exatamente esse o sentido da palavra hipócrita. É aquele que assume uma atitude de ator. Exatamente o que significa o hipócrita. O sentido aqui é exatamente esse: é aquele que toma uma conotação de um personagem. Então Jesus está dizendo claramente que esses hipócritas, eles não são verdadeiros. Eles estão fazendo de forma plenamente equivocada, errada diante de Deus. O jejum não pode ser uma atitude teatral, como nada na vida do cristão pode ser. Deixa a atitude teatral para os profissionais da arte, os artistas, os hipócritas, não por vida, mas por profissão. Só que a vida cristã não é um palco de teatro, onde o personagem surge e depois desaparece. Nós somos uma pessoa, um indivíduo. Nós não somos atores. Jesus está dizendo: não mostrem essa cara melancólica. Se não mostra essa cara melancólica ou feia, é porque ela, na verdade, não tem razão para estar daquele jeito. Se houvesse a necessidade, Jesus jamais diria isso. Se houvesse a necessidade, se isso fosse algo verdadeiro, Cristo é a própria verdade encarnada. Ele jamais combateria aquilo que ele mesmo é. Mas ele está dizendo claramente: não façam isso. Não façam. E nós precisamos entender que aqui vai um princípio. Quando você estiver jejuando, querido irmão, tenha um dia normal diante dos homens. Faça as suas atividades até higiênicas, normais. Não precisa tocar trombeta. Não precisa dizer a todo mundo: olhe, eu hoje estou me entregando a Deus. Hoje eu estou no ato de jejum, por favor, Hoje eu não posso ser aperreado por ninguém, porque eu estou jejuando. Vejam como eu sou espiritual. Isso é farisaísmo. Isto é hipocrisia.
Isso aqui ficou para os judeus da época, e obviamente nem todos, mas principalmente esses hipócritas, que Jesus dizia de forma clara e objetiva a verdade nua e crua, sem arrudeios, com objetividade. Eles são hipócritas. Eles são hipócritas. Nós não podemos ser. A comparação aqui é para dizer: não façam. O exemplo não pode ser seguido de maneira alguma. Não se mostrem contristados. Ele continua no versículo dizendo: como os hipócritas. Ou seja, objetivamente, Jesus está dizendo: eles fazem isso, vocês não podem fazer, não devem fazer. Veja o versículo 16, a continuidade. Eu estou lendo na Revista e Corrigida agora, viu? Olha o que é que Jesus diz: porque desfiguram o rosto. Desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Jesus deixa claro que o propósito aqui é mostrar para todos, ou seja, aqueles que estão ao seu redor, onde quer que seja, os demais precisavam ver que eles estavam de fato jejuando. O que é um erro grosseiro diante de Jesus. Repito, Cristo não está batendo palma, Ele está discordando veementemente. E do que Cristo discorda, nós não podemos concordar. Também daquilo que Ele concorda, nós não podemos discordar. Mas nós devemos sim discordar do que Ele discorda e concordar com o que Ele concorda. Aqui Ele discorda, aqui o exemplo é negativo, dizendo: não façam isso. Não façam isso. Quando ele diz assim: não desfiguram o rosto, está dizendo claramente: olha, prestem atenção. Quando ele usa a expressão aqui, a ideia de se mostrar é assumir um ar de tristeza. Olhe para o versículo de número 16, agora eu vou ler na NTLH, veja. Depois da palavra hipócritas, no versículo de número 16 diz assim: pois eles, se referindo aos hipócritas, fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Para pensar comigo. Escuta. Jesus diz a mesma coisa quando eles ofertavam, ou eles davam esmola, melhor dizendo, e quando eles oravam em praça pública, em pé nas sinagogas, mostrando para todo mundo que estava orando, porque eram homens de Deus. Jesus diz lá e aqui: eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa de um hipócrita ou de um ator, quando ele termina a sua atuação? Não é o reconhecimento do público? Não são as palmas? A glorificação humana? Pois bem, os homens já viram que eles estão jejuando. Os homens, no versículo 2 ao 5, já viram que eles, os hipócritas, deram esmolas, ofertaram, melhor, oraram, e agora no versículo 16, jejuaram. Ou seja, a recompensa já veio, e ela vem dos homens, aqui. Por quê? Porque eles já viram. Eles já perceberam a suposta espiritualidade, a devoção deles a Deus, o que era uma mera farsa, uma hipocrisia. Os homens já viram, já receberam. Veja, não vão receber não, é receber em tempo presente. Já receberam o seu galardão ou a sua recompensa. Os homens já viram e eles já foram glorificados. Compreende, meus irmãos? Isso é muito sério. Eu e você não podemos ser igual a eles, farsantes, hipócritas. Nós não podemos ser, em hipótese alguma, alguém que é uma fraude espiritual. Parece, mas não é. Tem aspecto de, mas não é. Age como, mas não é. Repito,
Quem está dizendo aqui é Cristo Jesus. Quem está falando é Cristo Jesus. Não apenas aquilo que é visual. Os homens dão a recompensa porque estão vendo. Jesus não dá recompensa a esta atitude, porque ele ultrapassa infinitamente aquilo que é visual. Ele sabe o que está no coração. O que de fato motiva e leva a pessoa a fazer isso. Vamos olhar para o verso 17. Olhe para a sua Bíblia, versículo de número 17. Porém tu, quando jejuares, a mesma expressão, quando jejuares, ou seja, isso é uma realidade, quando você fizer isso, isso vai acontecer. Porém tu, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto. Escute, quando Jesus usa a expressão unges a cabeça, ele está falando, na verdade, sobre duas coisas que eram comuns ao judaísmo. A unção na cabeça, tá certo? A NTLH traduz isso aqui dessa maneira, escute, verso 17. Mas você, na NTLH, mas você quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo. A lavagem aqui do rosto era também comum, como é comum normalmente nas culturas, né? Pessoas que têm higiene faz isso. Não é isso? É aquelas que na nossa cultura acordam, lavam o rosto, está tudo certo. Está errado, pastor? Não tenho nada contra, cada um age como quiser. Mas tem aquele que não faz apenas isso, ele antes de tudo toma um banho. Ele resolve o problema todo, não apenas a face, né? Mas os judeus tinham muito isso, visto que também os judeus sempre tiveram escassez de água, na verdade. Então, ungir a cabeça e lavar o rosto era um costume natural dos judeus. O que é que os hipócritas faziam? Eles nem se ungiam e nem lavavam o rosto. Então dava o aspecto de quê? De melancolia, como nós já vimos. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Quando você for jejuar, Jesus sabia que este jejum iria acontecer e já acontecia. Ele está dizendo ao contrário disso, porém tu, não é isso que diz o texto? Quando você for jejuar, ou seja, diferentemente dos hipócritas, faça o contrário deles. Se unja para os judeus e lave o seu rosto. Ou seja, tenha uma rotina natural, como se você nem fosse jejuar. Porque a ausência da unção para os judeus e a lavagem do rosto e trazer aquela melancólica estaria dizendo para todo mundo. E o fato de se ungir e de lavar daria a ideia clara para todos que você estaria num dia normal, sem estar nem jejuando, até porque eles não precisavam necessariamente saber. Estão entendendo a diferença que Jesus está falando? Exatamente isso. Não é para jejuar, a prática não pode ser igual a deles. É para jejuar, sim. Jesus não está combatendo o ato do jejum, mas a maneira errada de fazê-lo. E que nós precisamos aprender. De forma prática, Jesus está dizendo, tenha um dia normal, sem tocar trombeta para ninguém do que você está fazendo. O jejum, meus irmãos, como já disse, faz parte da nossa devoção ao Senhor, da nossa entrega, da nossa afeição a Deus. A sua palavra é também um aspecto que revela a nossa entrega a Deus. E você sabia que o jejum, principalmente nos dias de hoje, também é um ato tão difícil? Já parou para pensar que o jejum tem a ver com você deixar de lado prazeres pessoais? E não são prazeres pecaminosos não, pelo amor de Deus. Quem não gosta de comer, morre. Não é verdade? Quem não gosta de comer, morre, meu irmão. Você se abster de comer significa dizer que você vai se abster daquilo que lhe dá prazer, de forma prática. Comida, ela é tanto visual como é paladar.
E tudo isso influencia o psicológico do indivíduo. Ouvi nesses dias especialistas falarem, por exemplo, que esses dois sintomas, ou para muitos apenas um, da perca do olfato e do paladar para pessoas que contraem Covid-19, isso mexe muito com o psicológico e de fato eles têm razão. Observe você comer uma comida sem sentir sabor, nem cheiro. Você simplesmente está comendo de forma mecânica, você está jogando para dentro por uma necessidade física, porque se não comer enfraquece, pode ir a óbito muito mais fácil. Mas observe, você comer uma comida sem sentir o aroma dela, e nem o gosto, nem o sabor, seu paladar está zerado, isso mexe com o psicológico de qualquer um. Quantas vezes não nos dá vontade de comer quando passamos em algum lugar, e às vezes nem fome temos, mas dá aquela vontade só pelo aroma de alguma comida que está sendo feita. Passa no lugar onde vende espetinho, por exemplo, churrasco, aleluia. Rapidamente dá vontade de você tomar ela com aquele refrigerante escurinho, né? Com gelo e limão, glórias a Deus. Pode não, pastor, regime, aleluia. Aleluia não, misericórdia. Né, gente? Veja, isso chama atenção. O jejum é a abstinência da comida por um determinado período, ou seja, isso afeta claramente de forma difícil a princípio, mas aí também é que está a grande questão: por que eu estou fazendo isso? Eu estou deixando os meus prazeres de lado pela minha dedicação ao Senhor, e há um propósito. Eu estou fazendo isso como um ato de oferta a Deus. Eu estou deixando os meus prazeres, e esses prazeres não são pecaminosos, porque eles são necessidade humana, ok? Tá certo? Eu estou deixando o prazer de comer e de me alimentar, de matar a própria fome em determinado período que o corpo vai pedir. Além de matar a fome, eu estou também trazendo à minha memória o prazer dos alimentos. Quem é que gosta, por exemplo, de estar em hospital? Comida de hospital tem fama de ser horrível. E em muitos casos é mesmo, viu? Eu me lembro bastante que quando meu avô, há muitos anos atrás, estava internado, e eu passava ali alguns períodos com ele, né, com algumas pessoas da minha família. Eu lembro que até o queijo coalho que vinha para ele era insosso. Eu dizia, meu Deus, como se come um negócio desse? E vinha uns pacotinhos de sal, ele deixava algumas vezes para mim, dizia, vá, coma aí. Eu pegava os para ver se dava gosto naquela comida, meu irmão. Imagine. Então se come por pura necessidade, nesse sentido. Mas a comida tem a ver com os nossos prazeres, da nossa própria natureza, o instinto humano de comer aquilo que é prazeroso, que lhe dá prazer. Se você me chamar para tomar um suco de beterraba, não me chame, pelo amor de Deus. Entende? Mas se você fazer um churrasco na sua casa, agora não pode, né? Mas quando voltar, tiver aquela picanha, aquela maminha, aquela toscana, com refrigerante geladinho, chame que a gente vai, com muito prazer. Agora para tomar suco de beterraba não me chame não. Porque isso tem a ver com os nossos gostos, prazeres e necessidades. Deixar de lado o que gostamos para glorificar a Deus, para ofertar a Deus e para também ter uma expressão de dedicação a Deus, de devoção ao Senhor. Isso é jejuar. Isto é jejuar. Jejum é deixarmos os nossos prazeres da comida de forma temporária. Observe que todo jejum tem tempo, viu? Todo jejum tem tempo. Eu não vou falar sobre questões pessoais aqui, né? Hoje não. Porque não é o propósito nosso hoje. Hoje nós estamos iniciando esse assunto. Semana que vem, com a graça de Deus, a gente vai tratar mais. Com a graça do Senhor. O nosso jejum físico deve expressar a nossa fome de Deus. Enquanto deixamos de comer fisicamente, estamos alimentando de forma clara a nossa fome
de Deus. Em obediência, em serviço e em devoção a Ele, para a glória dEle. Você precisa aprender esses princípios, eu também. Nós precisamos colocar isso em prática. E para finalizarmos a aula de hoje, olhe para o versículo 18, por favor. Olha como Jesus termina esta parte. Ele diz: para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha o que é que Jesus está dizendo, irmãos. O jejum, nesse texto, nesse versículo, é algo claramente entre o homem e Deus. Não é entre Deus e o homem, não, pastor, a ordem não está errada, não. A ordem não está errada. Sabe por quê? O jejum não é uma atitude divina, mas é humana. Então o jejum é uma atitude entre o homem e Deus. Ou de forma coletiva, como a Bíblia também ensina, de forma coletiva, mas que parte dos homens para com Deus. O jejum sempre é do homem ou dos homens para com Deus. Porque o jejum é um ato humano e não divino. É o homem que oferta, é o homem que jejua para que o divino, no caso, obviamente sempre, Deus o receba e se agrade. E tem exemplos na Bíblia de jejum que não foram recebidos e, digamos assim, criticados por Deus. Claro que tem, nós vamos ver. Não hoje, mas outro dia. Claro que tem. O jejum é claramente algo entre eu e Deus. Aqui claramente Jesus está dizendo, ao contrário dos hipócritas, lave o rosto, unja a cabeça. Para que não dê a entender, em outras palavras, para que não pareça aos homens que você está jejuando. Porque na prática, sabe a quem é que interessa o jejum? Somente a Deus. E observe que a recompensa que tem no verso 16 para os hipócritas, vem dos homens, como nós já falamos. Olha como termina o versículo 18. A recompensa vem de quem? Do Pai que está nos céus. Ou o Pai que está em oculto te recompensará. Enquanto os hipócritas recebem recompensa humana, aquele que faz a coisa certa, com a motivação certa, e no padrão de Deus, recebe a recompensa de Deus, não dos homens. E é isto que nos importa, é isto que nós devemos procurar dia após dia fazer. Quando formos jejuar, devemos seguir este padrão estabelecido pela palavra de Deus. Não padrão estabelecido pelos homens. Não padrão estabelecido pelos homens. O que é que nós temos que fazer então? O contrário dos hipócritas. E no caminho em que Cristo nos ensinou. Ele termina o versículo e a passagem dizendo claramente: para que não pareça aos homens que você está jejuando. Porque não interessa a ninguém, senão a Deus. Se fizermos a coisa certa, da maneira certa, se cumprirmos esse padrão, a recompensa vem de Deus. Se agirmos como os hipócritas, a recompensa virá dos homens. Que Deus nos ajude, hoje e sempre, e que você seja motivado, exortado, a jejuar, meu irmão, a jejuar. Se esta não é uma prática da sua vida, comece a praticar. Não tenha desespero para que você, eu tenho que jejuar muito tempo. Cada pessoa tem uma realidade. Comece. Consagre-se a Deus também desta forma. Apresente a Deus, deixe de lado os seus desejos e prazeres em relação à alimentação. Abstenha-se por um determinado período com propósito diante de Deus em relação a questões alimentícias.
para que Deus seja também exaltado e glorificado, e para que nós possamos nos alimentar de Deus, crescermos diante do Senhor e também amadurecermos diante de Deus. Existem vários propósitos de jejum à luz das Escrituras, e nós vamos ver isso a partir de quarta-feira, com a permissão de Deus, às 19h30. Que Deus ajude você, que Deus ajude a mim, a cada dia, termos uma prática constante de jejum, dentro das nossas realidades, mas que cada um de nós possamos agradar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus nos ajude nesse processo, a cada dia, e que nós também, obviamente, possamos a cada dia fazer a nossa parte para a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.